Eu sou Flávia Costa, professora aqui da casa do TV Exames de Ordem, Relações Públicas aqui do site. Vim trazer dicas, informações, tudo o que acontece no exame de ordem aqui no Brasil. E venho trazer dicas de vários professores. E hoje eu estou com um convidado mega especial. Eu estou com o professor Pedro Barreto, carinhosamente conhecido como Superman da OAB há 10 anos. Vem para cá, Pedrão! Grande Flávia, professora Flávia Costa, é um prazer estar com vocês aqui no TV Exame de Ordem, esse pontinho de encontro no mundo virtual, e eu fico muito orgulhoso de coordenar esse projeto, de ter a Flávia, foi minha ex-aluna, uma brilhante ex-aluna, hoje está se destacando já no magistério, na linha de preparação para o exame de ordem e assumindo essa função de relações públicas. Ninguém poderia ser melhor que a professora Flávia Costa para estar atualizando vocês em todos os babados que acontecem na preparação para o exame de ordem. Hoje, a professora Flávia me convidou para vir aqui trazer uma dica de direito tributário, de um tema que eu acho que pode cair na sua prova. E eu vou falar com você bem rapidinho de uma dica ligada ao tema dos princípios tributários, tema que cai em todas as provas. Galera, há dois tipos de princípios. Os princípios gerais tributários, que se aplicam a praticamente todos os tributos, como o princípio da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade, e aos princípios específicos ou setoriais tributários, que se aplicam isoladamente a alguns impostos. Então vamos lá, hein? Você vai ver, rever e rever esse vídeo pelo menos 3 vezes. Na tua prova, o teu examinador pode te indagar a qual imposto se aplica a este princípio específico. Vamos lá? Primeiro deles, o princípio da progressividade. O princípio da progressividade, ele é um princípio que determina que as alíquotas dos impostos cresçam, progridam para certos fins, em certos casos, progressão ou crescimento das alíquotas. O princípio da progressividade, ele pode se aplicar em 2 situações fáticas. O princípio da progressividade pode se aplicar, como uma forma de sanção, de modo a que as alíquotas cresçam para que se aumente a carga tributária e se puna uma conduta civilmente ilícita. Ora, o princípio da progressividade das alíquotas pode se aplicar não em caráter sancionatório, mas por um outro aspecto, que é em razão do aumento do valor das riquezas reveladas no fato gerador. Isto posto, temos a progressividade sanção, progressividade sancionatória e a progressividade não sancionatória, de caráter meramente fiscal, meramente arrecadatória. 2 impostos podem ter alíquotas progressivas como modo de se sancionar um modo ilícito de agir. A progressividade sanção é peculiar ao IPTU e ao ITR. O aumento das alíquotas se dá para que se venha a sancionar o modo ilícito de se exercer a propriedade. Se alguém tem imóvel em área urbana e exerce a sua propriedade, exerce a posse, sem implementar um comportamento que permita concluir por função social, se alguém tem imóvel urbano e não dá função social à propriedade, o IPTU poderá ter alíquotas crescentes, progressivas. Progressividade sanção do IPTU para desincentivar essa postura de desrespeitar a função social da propriedade. Já nas áreas rurais, os imóveis rurais, se o proprietário rural não cumpre o requisito da produtividade da terra, o ITR poderá ter alíquotas progressivas. Progressividade sanção, IPTU e ITR, para sancionar o ilícito de usar inadequadamente a propriedade imobiliária. Mas a progressividade também pode se dar com alíquotas crescendo em razão de um outro espectro de compreensão. Eu demonstro mais riqueza, você demonstra menos riqueza no fato gerador. A alíquota pode crescer para que o imposto incida com mais intensidade sobre quem revelou mais riqueza, logo externou mais capacidade contributiva. A progressividade que não tem nenhuma ideia de sancionar, porque não se inspira no ideal de sancionar um ato ilícito. A progressividade meramente fiscal ou arrecadatória. Somente 2 impostos podem ter progressividade fiscal, que são o imposto de renda e o IPTU. Quanto maior é a renda, maior é a alíquota. Quanto mais valioso é o imóvel, maior valor venal do imóvel, maior a alíquota. Então, organize as tuas ideias comigo nessa videodica super especial, você do TV Exame de Ordem. O princípio da progressividade, ele determina que as alíquotas cresçam, progridam. E eu posso ter a progressividade sanção no IPTU e no ITR, e a progressividade fiscal de caráter arrecadatório no IR, Imposto de Renda, e no IPTU. Progressividade sanção no IPTU em razão do desrespeito à função social da propriedade.
progressividade de sanção no ITR em razão da manutenção de propriedades rurais improdutivas. Progressividade fiscal no imposto de renda pelo maior valor da renda. Progressividade fiscal no IPTU pelo maior valor venal do imóvel. Aonde encontramos isso na Constituição? Anota os 4 dispositivos. IPTU progressivo sancionatório, 182, parágrafo 4º, inciso 2. 182, parágrafo 4º, inciso 2. ITR progressivo sancionatório pela improdutividade do imóvel rural, 153, parágrafo 4º, inciso 1. 153, parágrafo 4º, inciso 1. Imposto de renda progressivo pelo valor da renda, 153, parágrafo 2º, inciso 1. 153, parágrafo 2º, inciso 1. IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel, 156, parágrafo 1º, inciso 1. Meus amigos, progressividade então, sanção IPTU e ITR, progressividade não sancionatória, progressividade fiscal, IPTU e IR. Cuidado com a maldade na prova. A progressividade pelo valor da riqueza, na Constituição promulgada em 88, era apenas para o imposto de renda. Após 12 anos, é que veio a Emenda Constitucional 29 de 2000 autorizar a progressividade para o IPTU, em razão do valor venal do imóvel. Até o ano 2000, o Supremo Tribunal Federal declarava inconstitucional o uso das alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel. O Supremo, numa coerente interpretação, dizia: para que a administração possa usar esta técnica que aumenta a arrecadação tributária de alíquotas progressivas somente nos casos em que a Constituição expressamente autorize. Até o ano 2000, a única previsão constitucional era do imposto de renda. Após a emenda 29, ficou autorizado para o IPTU. E qual é a maldade? A emenda 29 não autorizou ITBI progressivo. Anota isso que eu vou te falar agora, filho. É o que cai na prova e derruba muita gente. A emenda 29 não autorizou o ITBI, pela aquisição onerosa inter vivos do imóvel, imposto pela aquisição do bem. O ITBI não pode ter alíquota progressiva. E o Supremo, com 2 súmulas, veio e disse: o IPTU progressivo após a emenda 29 pode, antes da emenda 29, inconstitucional. O ITBI progressivo não pode. A emenda 29 não autorizou. Súmulas 656, ITBI progressivo inconstitucional, súmula 668, até a emenda 29, IPTU progressivo inconstitucional. Logo, após a emenda 29, constitucional. Meu povo, logo vocês viram aqui a minha dica de princípio da progressividade. Não confundam progressão de alíquotas com seleção de alíquotas. Olha que negócio legal, para a gente fechar. A progressividade não se confunde com a seletividade. Há um gênero que eu posso chamar de alíquotas diferenciadas. Alíquotas que crescem, se diferenciam, mas há espécies de técnicas de diferenciação das alíquotas. A progressividade é uma espécie, a seletividade é outra. As alíquotas podem se diferenciar em diferentes impostos, por diferentes motivos, para diferentes fins. A progressividade você acabou de aprender. A alíquota cresce para sancionar, a alíquota cresce em razão do valor da riqueza. Não há que se confundir com um fenômeno também de alíquotas crescentes, diferenciadas, que é a seletividade. A seletividade é uma técnica de variação de alíquotas em razão da maior ou menor essencialidade, importância de um bem de consumo que está sendo vendido. Quando eu tributo a venda dos bens de consumo, ora com ICMS, ora com IPI, eu devo selecionar as alíquotas para que eu tenha alíquotas maiores ou menores de acordo com a importância do bem de consumo. Os bens mais importantes ou mais essenciais, eu devo selecionar alíquotas menores, para que nesses bens mais essenciais eu onere o mínimo possível a venda e torne mais acessível para todos, especialmente para os pobres, que não têm capacidade contributiva para pagar imposto embutido no preço. Em antítese, nos bens menos essenciais, menos importantes, eu concentro a maior carga tributária com alíquotas maiores. E aí eu tenho na seletividade de alíquotas, em razão da essencialidade, uma técnica justa de distribuição da carga tributária nas relações de consumo. Seletividade em razão da essencialidade. A quais impostos eu aplico o princípio da seletividade? No IPI e no ICMS. Vislumbre que a seletividade é uma técnica constitucional de justiça distributiva da carga tributária na relação de consumo, de modo a que quem se diverte consome bens de luxo, status, conforto, prazer, pecado, vaidade, luxúria, paga mais.
Quem apenas sobrevive, paga menos. A distribuição da carga tributária será feita de acordo com o critério da essencialidade. Para fechar, na Constituição, o IPI será seletivo. O ICMS poderá ser seletivo. Cuidado na prova. Os dispositivos em vigor são IPI 153, parágrafo 3º, e você vai encontrar lá no 153, parágrafo 3º, a previsão que o IPI será seletivo, inciso 1. ICMS, o ICMS poderá ser seletivo, 155, parágrafo 2º, inciso 3. E cuidado na prova, o examinador vai dizer, o IPI e o ICMS serão seletivos. Falso, o IPI será seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Essa era a minha dica do dia. Professora Flávia Costa, espero ter contribuído aqui no nosso TV Exame de Ordem, com você que está aqui, internauta, o meu beijo no seu coração, beijo do super no seu coração. Valeu, Flavinha? Valeu, queria agradecer aqui a presença do professor Pedro Barreto. Queria também aproveitar essa oportunidade para dar um abraço nele, em nome de vocês, todos os alunos que estão aí, e agradecer a ele também, porque foi através dele que a gente conseguiu agora estar aqui no TV Exame de Ordem, o coordenador, foi ele que planejou tudo isso. Então foi por causa desse homem aqui, galera, que a gente está conseguindo tudo isso, tá bom? Fiquem ligados no TV Exame de Ordem. Contem com a gente para pegar a sua carteira da OAB.